dois itens da norma, que é a moldagem, tem a moldagem em loco e a moldagem remota. Desformou com 24, no máximo 72, continua a tratativa desses corpos de prova. Eles precisam ir para uma cura. Essa projeção de 7 para 28 dias, assim como do dia 0 ali para o dia 7, você precisa sempre estar curando o seu corpo de prova. Fala, engenheiro! Tudo bem com você? Estamos aqui de novo, né? Hoje é terça-feira, estamos ansiosos para mais um episódio do nosso FVF-Cast. E, para não esquecer, eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus, e hoje a gente vai dar continuidade, depois da gente ter falado sobre operacional, sobre sequência de carregamento, sobre umidade, sobre homogeneização. Agora a gente vai para a coleta, cura e ruptura dos corpos de prova. É isso aí. Então, a gente falou bastante, né? Acho que a gente vem comentando bastante de assuntos, de temas relevantes e que a gente está chegando num momento que é tratar tudo aquilo que a gente, né, trabalhou nesse período todo nos antigos episódios, né? Então, diretor, solta a vinheta. Agora a gente vai falar sobre coleta e moldagem dos corpos de prova. É isso aí. Então vamos lá, Vinícius. A gente finalizou lá, o motorista chegou na obra, coletou no terço médio, e aí, o que a gente vai fazer agora? Fez tudo aquilo que ficou combinado, né? Foi capacitado. Então, aí, como a gente tem falado de dois momentos, dois itens da norma, que é a moldagem, tem a moldagem em loco e a moldagem remota. Então, assim, em vias de regra, depois que você executou a moldagem em loco ou você fez a moldagem remota, você não deve desformar esse corpo de prova antes de 24 horas, que é o prazo de maturidade mínima aí que você tem para que você tenha qualidade na desforma, né? Senão, se você fizer alguma coisa antes desse período, às vezes não deu a cura completa ou total, ou o concreto terminou muito tarde, aí avançou na madrugada, a temperatura baixou demais e você tem um delay aí, que é normal, comum. Então, a sugestão é o que está na norma, inclusive, que a gente não faça nenhuma desforma antes de 24 horas. Então, é um período mínimo aí que eu diria para você poder mexer nesses corpos de prova, depois de moldado. Tanto em loco quanto remoto, não muda. E aí, colocar um prazo final é uma coisa que a gente pode definir. Por quê? Esses corpos de prova precisam ser tratados. Eles não podem ficar ao tempo. Eles têm que receber cura. Isso também está dentro da norma, tá? O que eu estou falando aqui está escrito, 7212. Então a gente pode colocar um prazo máximo para retirada ou coleta ou desforma. Então, 72 horas é um prazo razoável. Por que 72 horas? Você sabe por quê? O tempo de você desformar, né? Os 24 horas e levar para a cura, não seria isso? Sim, mas 72 horas é um prazo máximo. Por que é o Você não saberia me dizer? Porque a gente pode ter feito uma concretagem num sábado. Ah, tá, sim. Então do sábado para segunda-feira não tem como Você não consegue coletar no domingo. Então você não vai atender 24 horas. Entendi. Né? Então você tem um prazo um pouco mais longo. Então são metas que você pode colocar na sua esteira de trabalho. Na sua rotina do controle. Rotina. Então assim, o mínimo 24, o máximo 72. Após esse período, a gente perde eficiência. Tá? E aí eu vou explicar melhor o que é isso. Então assim, se a gente fez tudo correto, então a gente desformou com 24, ou no máximo 72, continua a tratativa desses corpos de prova. Eles precisam ir para uma cura. Da mesma forma que o construtor tem que fazer cura da sua laje ou da sua estrutura, nós devemos fazer cura dos corpos de prova. Por quê? Porque você vai tratar ele da forma correta. Então você vai controlar a hidratação do cimento de forma que ele tenha a sua resistência no momento certo, naquilo que a gente trabalhou lá no começo, que foi a identificação dos agregados, aí o desenvolvimento da curva, das rotinas, né? E aí agora vem o resultado de todo aquele trabalho na fase real, porque a gente
fez tudo em laboratório, confirmou todas as resistências, cadastrou os traços com uma margem de segurança e agora nós vamos obter o resultado desse concreto. É o que a gente está falando aqui. Sim. A gente tem que ir para onde? Vamos colocar esse corpo para prova onde depois de formado? Na câmara úmida ou no tanque de cura, né? O que ele precisa estar é dentro de um controle de... ele precisa estar sendo hidratado. Ou é câmara úmida ou tanque de cura, que é uma piscina, né? Uma piscina para corpo de prova. Com cal dentro, né? Você tem que ter um cal para poder ajudar nessa hidratação. Lembrando que parece óbvio, mas a gente se depara com muita câmara úmida que é câmara seca, que menos tem a umidade. Então, assim, câmara úmida é muito mais difícil de controlar. O sistema é mais trabalhoso, porque tem que estar com constante umidade. Tem que ter temperatura. Tem que ter temperatura controlada. O tanque também precisa ter temperatura controlada. Então, assim, por exemplo, a gente vai no inverno lá em Santa Catarina ou lá no Rio Grande do Sul. A gente tem temperaturas abaixo de zero com muita frequência. Sim. Se a água do tanque de cura tem a temperatura igual ou menor, o corpo de prova não vai hidratar. Assim como para a sua obra, você também precisa ter formas que esquente, algo do tipo. Exatamente. Então você tem que ter controle, e o controle também está na norma. Então se você fizer a leitura da norma 7212, ela vai te dar um norte para isso. Então as temperaturas têm que estar variando entre 22, 23 até 25 graus, que é o controle que você tem que ter dentro de uma câmara úmida ou dentro do seu tanque. Sim. E existem formas de fazer isso que são muito simples. Não vou entrar no detalhe aqui, que não faz sentido, mas você tem como controlar, é muito tranquilo isso. Então, botou os nossos corpinhos, nós colocamos o corpo de prova para hidratar, hibernar. Fez a moldagem no momento certo, adensou da forma correta, coletou da forma correta, seja por moldagem remota ou seja pelo CPs em loco, levou para a câmara úmida, desformou, exatamente. E aí nós vamos esperar quantos dias para ensaiar esse Aí é o X da questão, né? Ou de 7 dias, é fundamental para você poder ter sua primeira estimativa ali para os 28. E, por exemplo, se der algum problema na resistência nos 7 dias, você já vai poder fazer algum ataque para o restante dos concretos, né? Perfeito. Mas, a princípio, a gente tem uma base que é padrão. 7 a 28 dias. Normalmente, na maioria dos casos, é 7 e 28 dias. Tá? Isso é um padrão. Tudo que sai disso é porque houve uma necessidade diferente. Então, o cliente precisa de uma resistência com menos dias, ou com mais dias, ou com intervalos diferentes. Mas, normalmente, via de regra, 7 e 28. Por que tem empresa que faz 14, 21, 28, 56? Aí é uma questão de projeto. Então, provavelmente, ele deve ter uma desforma baseada na idade do corpo de prova. Aí você pode tirar cimbramento, você pode tirar a forma mais rápido, ou tem que segurar mais. Aí são coisas inerentes ao nosso processo. E a gente só se envolve nisso se, na hora da compra, a gente tem essa informação. É o tal do combinado. É o combinado. Lembra lá do comercial que foi lá e combinou, preparado? Aqui a gente sabe que não acontece isso, porque nesse grupo aqui é um grupo seleto. Quem está assistindo esse podcast é porque entende do que a gente está falando. Você que já é nosso ouvinte já escutou isso que a gente está falando. Agora, detalhe, se você está chegando aqui pela primeira vez, importante te lembrar, volta nos capítulos anteriores, de preferência do 01 para frente, porque é uma sequência, aí você vai entender o que a gente está falando aqui agora. Sim. Então, o comercial já foi capacitado, ele já tomou essa providência. Então, a gente teve uma venda muito bem feita, com base técnica, e explorou toda essa parte. Então, agora, a gente tem plenas condições de dizer que estamos, o double check aqui, o cheque duplo está ok. Sim. Né? Então, a gente pode avançar. Então, a gente vai romper com 7 com 28. Se tem algo diferente, foi tratado comercialmente e são coisas à parte, está sendo definida lá no seu negócio. Tá? Uhum. E aí, uma coisa que você falou, que é muito, muito importante. Por que 7 dias? Que é o corpo comum. É para a gente saber se o resultado de 7 dias, primeiro condiz com o que a gente estudou. Faz sentido. Né? Aí a gente vai começar a comparar. Lembra que agora a gente está entrando no momento de dados. Nós estamos gerando dados. Primeiro a gente gerou um monte de conteúdo.
Você está gerando histórico também, né? Agora nós estamos gerando dados. Então, assim, todo aquele trabalho que a gente fez, todos os episódios, agora a gente vai ter resumido num corpo de prova. Olha só a importância do corpo de prova. Lembra do 1% da umidade? Tem empresa que não é a sua, eu sei disso, que também não dá importância para o corpo de prova. E é ele que vai gerar todo o histórico daquilo que você desenhou para sua empresa. Então a gente tem que ter os mesmos critérios para 1% de umidade para os corpos de prova. Entende? Consegue enxergar a relevância desse item e que uma parte do mercado tem dificuldade? Acha que isso é custo? Isso não é custo, isso é retorno financeiro, é um investimento que não é tão grande, você consegue obter resultados extraordinários quando você tem esse controle. Consegue perceber a diferença, a relevância desse item? Então, assim, eu sei que você que está aqui entende muito bem, mas aquele que não nos assiste, não nos acompanha, pode ser que não tenha a mesma percepção. E é por isso que você está na frente dele. Você já está lá na frente, né? Então, esse é um ponto positivo de estar aqui com a gente. Com certeza. Né? Está sabendo antecipadamente das coisas. Então, é importante. Está sabendo o beabá ali da rotina. E outra coisa que você falou, Matheus. Se eu sei que deu com 7, eu já sei quanto que vai dar com 28. E aí, eu uso um termo, do qual eu aprendi também por onde eu passei, que é um termo simples, não tem nada demais, é uma projeção. Eu sei que se ele der na faixa daquele resultado, eu vou projetar ele para 28 e eu sei que eu estou tranquilo. Então eu consigo fazer uma análise de dentro do meu negócio, se com 28 ele vai dar bom resultado ou não, porque baseado no 7, baseado em todo aquele estudo e pesquisa que a gente fez lá atrás. Percebe que não tem todo nó tem um ponto, não tem como você fazer a nossa um ponto. Então assim, tem um porquê. Se eu fiz tudo isso lá atrás, é porque eu preciso desse resultado aqui na frente. Não tem como ir para frente sem esse resultado. Concorda? Mas aí a gente entra, por exemplo, na câmara úmida, né? Não. Para a gente poder ter essa projeção de 7 para 28 dias, assim como do dia 1, do dia 0 ali para o dia 7, você precisa sempre estar curando o seu corpo de prova. Sim. Isso é fato, isso é incontestável. É uma redução de 20%, a gente pode dizer? Depende. Eu acho que depende de fatores climáticos e depende da região, cimentos, etc. Sim. Mas no mínimo 10 você perde. E aí, de novo, a gente já falou em alguns episódios, você não precisa acreditar no que eu estou te falando. Faz aí o teste dentro da sua empresa. Faz uma quantidade de corpo de prova, coloca ele fora da cura e coloca a parte na cura. Rompem os dois no mesmo dia, no mesmo prazo, com 7, com 28 dias, e aí depois você manda pra gente aqui se a gente tem razão ou não. Quanto que você vai perder de resistência? E aí você vai falar assim, pô, mas aí eu estou trabalhando melhor que a empresa de controle. Não sei se você está trabalhando melhor que a empresa de controle, eu acho que nem é o fato aqui, mas eu sei que essa pergunta pode sair. Na verdade, você está fazendo o que tem que ser feito. Você não está inventando nada, você está trabalhando do jeito que as normas pedem para trabalhar. O laboratório de controle tecnológico tem que fazer o mesmo trabalho. Tem que fazer o mesmo cuidado. Feito. Tem que ser bem feito. Né? Então, tem uma grande responsabilidade. A cura. É ela que vai te ajudar a concluir o trabalho que você fez. Porque quando você rodou a curva lá, você também fez cura. Você fez o mesmo processo, então você está repetindo ele. Você está sendo uma checagem dupla de novo. Exatamente. Né? Você está no double check. Eu fiz lá, estou comprovando aqui. E esse é o caminho. Por isso que você rompe com 7,28. Certo? Certo. E aí a gente está gerando o quê? Dados. Para depois a gente chegar aonde? Nos KPIs. Lá na frente. E aí nós vamos falar de quê? Controle estatístico. Sem isso aqui a gente não faz nada. Com certeza. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, e é uma coisa que, de novo, está onde? Dentro de casa. É onde dá para resolver. Dentro de casa a gente resolve. Não tem tudo. mistério. Né? Eu não vou conseguir resolver isso na rua. O preço do concreto lá no final já tá aquele preço. Já lá. foi, já pagou, já faturou, agora nós estamos tratando. Exatamente. Como é que nós vamos tratar? Por quê? Porque lembra que a gente tem uma margem de segurança aí de um trabalho novo? Sim. E essa margem de segurança ela tem que refletir no resultado. Porque se você fez, e eu sei que você fez tudo muito bem feito, vai mostrar. E aí a gente precisa ter alguns indicadores para poder
fazer a gestão desse negócio, né? Sim. Que é um outro episódio que nós vamos gravar aqui. E aí mais para frente a gente pode conversar mais também. Exatamente. O grande trabalho aqui desse podcast hoje é para a gente concluir a sequência dos episódios anteriores. Sim. Que é na efetivação daquilo que foi construído e entregue para o cliente. O estado fresco a gente teve um ok, e agora a gente precisa ter o estado endurecido. O cliente também tem que estar satisfeito, né? Ele não pode ter a devolutiva de que o concreto não atendeu. Pode ocorrer? Claro que pode. E ninguém é perfeito, isso pode ocorrer. Isso é um outro tema. Aí nós vamos falar de patologias. Manifestações patológicas. Exatamente. Mas nesse momento a gente está avaliando o que foi criado para o que foi atendido, e a expectativa é que a gente tenha bom êxito. Sim. Então a gente vai romper com 7 dias. Faz a identificação, né, que aí faltou a gente falar, a identificação do corpo de prova. Cada nota ele vai ter seus corpos de prova, então... Hoje está muito comum usar código de barra, né? Que você coloca ali no cantinho do CP, já né? diretamente na nota fiscal. Exatamente. Mas não necessariamente foi assim a vida toda. Então, assim, tem jeito simples de fazer, aí depende muito do tamanho do seu negócio. Se ele é pequeno, é mais fácil de fazer. Mas hoje é tão comum isso, a tecnologia tá tão aí, né? Você coloca um papelzinho ali no CP, gruda o papelzinho numa nota, bipa aquilo ali, vai direto pro sistema. Já vai pro sistema, tira o negócio manual. É simples, não tem nada demais. E aí não mistura os dados, que é de suma importância. Lembra que você está criando um banco de dados. Depois nós temos que tratar tudo isso. E é isso. Daí, desse corpo de prova, vai sair o resultado do seu negócio. Daí nós vamos tirar a resistência, daí nós vamos tirar o percentual de resultado abaixo, daí nós vamos tirar o FCK médio, daí nós vamos tirar o quilos por MPa. Eu já estou dando spoiler aqui. Você já está falando muito para frente aí. Já estou dando spoiler aqui. Então, a pergunta é, no dia da ruptura de 7 dias, qual é o procedimento que a gente deve ter para fazer a ruptura, Matheus? Você vai desformar, você vai bipar ali para pegar os dados. Na hora que você for romper, esses dados esse CP já vai estar bipado, então ele já vai estar no sistema. Então, você rompe ali, já vai direto para o sistema. Mas a gente tira do tanque, já vai direto para a ruptura? Ou a gente tira o corpo de prova, ele deixa ele perder um pouco da saturação em água, né? Você, por exemplo, você tira ele de manhã e vai fazer a ruptura à tarde. Ou não, você já tira e já rompe. Qual é o melhor caminho? Eu gostaria que você respondesse essa daí. Pois é, o certo aqui, aí a sugestão minha. A gente deveria tirar o corpo de prova um pouco antes, para que ele tire esse excesso de saturação, principalmente se for em tanque de cura. Sim. Que a gente tem 100% de saturação em água. Quando é câmara úmida, você não tem tanto... A umidade é por volta de 85% a 90%. Não chega a ser 100% a saturação. E a norma também não te pede que seja 100%. Tem um mínimo, está lá escrito. Se não me engano, é 85%. Eu acho que é 95%. 95%. Depois a gente pega direitinho e traz o número para vocês. E aí, dessa situação, você está com o corpo totalmente encharcado. Então, você tem que diminuir um pouco essa umidade para ele não ser uma interferência na ruptura. Sim. E aí, ou você vai retificar, porque hoje não se fala muito em enxofre, né? Alguns ainda usam, mas é proibido. Ou o neoprene também. O neoprene, tem vários tipos. Tem um sistema que o pessoal chama de bolachinha, que é um plástico diferente também. Para mim, pessoalmente, eu prefiro ele do que o neoprene. Uhum. O neoprene, eu acho que ele desgasta muito rápido e a gente perde a eficiência. Sim. Tem muitas marcas. E aí pode mascarar aquele resultado ali. Exatamente, vai mascarar o resultado. Retífica é o que mais se usa. Sim. Mas também é o que muito problema dá, porque você precisa entender do equipamento por causa da manutenção. Se você não souber da manutenção, às vezes precisa estar alinhado também. Você vai estar vai estar ocorrendo no erro de tirar totalmente o nivelamento do corpo de prova, que seria para poder fazer a ruptura. Lembra que esse corpo de prova ele tem que ter as dimensões corretas para fazer a ruptura. E se ele não tiver... Exatamente, a gente tem um resultado a compressão. Exatamente. Qualquer desnivelamento que tiver no seu topo ou na sua base vai dar um resultado qualquer, menos a compressão. E nunca é para maior.
Garanto para você. Impossível você colocar um corpo de prova fora do nível, fora do prumo, e ele vai ter um resultado maior do que ele deveria dar. Não tem como. Não tem como. É impossível. Você vai sempre ter um menor resultado. Sim. Então é por isso que a gente, às vezes, na maioria dos casos, precisa de 2 CPs, que é prova e contraprova. Você pega o maior dos dois. E aí você adota sempre o maior dos dois, porque pode haver alguma interferência. Então isso é comum. É o tal da resistência potencial. É isso aí. A resistência que está no corpo de prova, às vezes eles podem reclamar falando, mas na minha peça não está isso. Mas o potencial que a concreteira te entregou é aquela resistência. Isso aí. E aí, por exemplo, se lá na obra eles não estão fazendo a cura da forma correta, provavelmente aquela resistência potencial não vai ser atingida. Sabe outra coisa que você falou aí agora, eu gostaria de pegar o gancho, é sobre a altura e sobre as dimensões dos corpos de prova. Na norma, ela fala um pouco sobre isso em relação aos coeficientes que a gente pode utilizar dependendo do tamanho que você fizer. Se você não fizer a moldagem, a retífica da forma adequada para ele já sair no tamanho adequado, a norma te entrega uns valores para São as correções de altura H sobre D. Exatamente. Altura sobre diâmetro. Exatamente. Então você tem uma correção para fazer. Que também a norma serve para isso, para te ajudar em algumas coisas que realmente não são 100% perfeitas. É um norteador, sim. Mas ela te dá todo o norte. Então seguir as normas realmente faz todo sentido para que você tenha um bom resultado. Teve gente estudando atrás disso daí, então confia. É isso aí. Tem muita gente aí que trabalhou árduo nesse negócio. Então, aí a gente rompeu com 7. Então, fizemos uma etapa do nosso compromisso. E aí a gente tem que esperar os 28. Os 28 dias, o procedimento é igual ou muda? Igual. Mesma coisa, beabá. Puxa de mais cedo, descansa, rompe na parte da tarde ou algum momento diferente. Enfim, você tem que encontrar qual é o melhor caminho. Mas é importante que você tenha esse cuidado. Rompeu com 28 dias. Então, a gente conseguiu estruturar toda aquela situação nossa, que com 7 dias confirmou o que a gente fez, deu positivo. A gente já sabe quanto que vai dar com 28, e ao 28 vem a confirmação. Provavelmente você deve estar olhando seus resultados aí agora e falar assim, cara, com 28 dias deu melhor do que a minha curva, porque eu usei um fator de segurança e a tendência era que isso acontecesse. E aí vem a pergunta, o que eu faço agora? Qual é o próximo caminho? É você estruturar dados, né? É estruturar dados. Aí você tem que ter um norte. Né? Senão você vai ter dados e não sabe o que faz com dados. Exatamente. É o cara que contrata sistema de GPS para caminhão, mas não faz análise da rota. E aí você compra um software de gestão de rota. Aí o software te fala que você tem que olhar tal coisa e você não olha. Então, veja, você tem um banco de dados riquíssimo de informações dos quais você não sabe fazer tratamento. Então, para que serve isso? Então, precisa ter aí a entrada analisar os dados, ir blocando por FCK, exatamente. Fazer transposto talvez. Pois aí a gente está dando um spoiler aqui do que a gente vai sugerir para você já ir pensando, tá? Aí na próxima terça-feira a gente vai falar disso. Eu fiz todo esse trabalho, tenho todos os dados de ruptura, mas eu não sei agora fazer o tratamento. Bom, engenheiro, agora literalmente você tecnologista precisa ter conhecimento de controle estatístico, né? Então assim, o que é controle estatístico? Primeiro eu tenho que ter indicadores. A gente chama de KPIs, uma forma mais sofisticada de falar indicadores, tá? Nós somos de indicadores. Quem não tem indicadores, quem não tem KPIs, como é que toma conta do seu negócio? Se eu tenho que ter produtividade na minha operação, qual é o número que eu tenho que tomar conta? Bom, se eu tenho betoneira de 10 metros, é melhor de 10 ou é de 7? Depende. Qual é o nível do perfil do seu cliente? É varejo? É construtora? Ou é um mix? Então depende muito. Então a gente precisa ter isso muito bem entendido, senão a gente compra caminhão de 10, mas o meu cliente é de 7. Para que você está comprando caminhão de 10? Está gastando para quê? Tem que ter de 7. Ou então o meu perfil é o de 10 e eu estou comprando de 7. É cara, conhecer o cliente, né? A cada 3 viagens você precisa de uma betoneira a mais. Então você vai ter que comprar mais betoneira. Então essa análise é a mesma coisa do tratamento estatístico. Então você precisa de indicadores. Qual é o seu indicador
na operação, que eu não vou entrar muito, só dando um breve relato. Quantos metros cúbicos eu consigo produzir por mês em cada betoneira? É isso que vai ditar a regra de quantas betoneiras eu tenho que ter para aquele volume que o comercial diz que vai vender. Então, se eu vendo 10 mil, eu preciso de quantas betoneiras? Se eu adotar aqui um número, vou dizer que cada betoneira tem que fazer 500 metros cúbicos por mês. E eu preciso fazer 10 mil metros, quantas betoneiras eu preciso no mês? 20. 20. Será que é 20? Pode ser menos ou tem que ser mais? Tem que analisar, né? Tem que ter uma análise. Esse não é o nosso expertise. Aí a gente vai trazer alguém para a gente ajudar, nos ajudar a responder isso. Mas você entendeu onde eu quero chegar, né? Entendi. Acho que você também entendeu. Aí quando a gente vai para os indicadores, qual é o caminho? Primeiro, quais são os seus indicadores? Aí vem aquela pergunta. Você tem indicadores? Você faz análise de seus indicadores? Você já tem os seus indicadores? Quais são? O que você mede com esse corpo de prova? Para que serve tanto corpo de prova, tanto estudo, tanto episódio para a gente chegar nesse aqui e falar pouco? Não, tem que falar bastante disso. Né? Então, assim, primeiro ponto que a gente vai tratar no próximo podcast é sobre indicadores. Não tem como você tocar o seu negócio sem indicadores. Indicadores comerciais, indicadores operacionais, indicadores de tecnologia ou engenharia, indicadores financeiros, indicadores de manutenção. Você precisa controlar o seu diesel, você precisa ter indicadores de estoque, quais são os limites, parâmetros, de novo, parâmetros. Então, se a gente não tiver isso desenhado, né, esquematizado, como que você vai conseguir ser competitivo e quebrar essas barreiras e trazer o maior desempenho possível para o seu negócio? Maior lucratividade no final. Exatamente. E aí ele vai te ajudar na sua expansão, no seu reinvestimento, sabedoria para fazer a reengenharia do seu negócio. Parte desse dinheiro que entra mais, volta para investimento. Investimento no quê, Vinícius? Uma betoneira nova, um equipamento novo, ou uma bomba nova, ou um equipamento mais moderno dentro da central, ou uma nova central. Eu lembrar que um dia você tem que trocar sua betoneira. Exatamente. Então, são informações que a gente precisa debater agora de forma mais extensa para o próximo episódio. Você tem indicadores? Se tem, quais são? Dos que são, qual é o resultado que você está extraindo dele? E ele está te dando o resultado real daquilo que está acontecendo no teu negócio? São os porquês. Quem, quando, como e por quê. Que a gente precisa responder. E é esse que eu acho que é o nosso próximo episódio, sabe, Matheus? Eu acho só que a gente pode fazer um resumão do que a gente conversou, né? Sim. Então, a gente conversou hoje sobre a moldagem, da importância da moldagem fazer da forma correta, o momento de fazer a coleta do concreto do caminhão betoneira no momento correto. Se você vai fazer moldagem remota, se você vai fazer moldagem em loco, seguir os parâmetros. O momento de fazer a desforma, que a gente conversou dos 24 horas. O momento da aceitação de entrar no corpo de prova na cura, que a gente conversou de 72 horas. A ruptura normal aí de 7 dias, 28 dias. Para 7 dias você poder comparar com os 28, para já poder ter a previsibilidade. Se tiver que corrigir a rota, você já corrige antes dos 28. Se não, só para somar aqui. Se a gente só olha 28 dias, o que a gente está fazendo? Uma autópsia. Porque já foi, já passou. Autópsia. Se a gente corrige a rota com 7 dias, a gente evita a autópsia, porque a gente já sabe o que vai acontecer com 28. Sim. Isso é correção de rota. Você precisa estar atento com isso, cara. Você não pode esperar 28 dias para tomar uma decisão. 28 dias são muito tempo. Tem prédio que se levanta em 28 dias. Como é que você vai fazer? Se tiver problema lá no primeiro? Nós estamos falando de concreto, parede de concreto. Vamos lá, obras de parede de concreto. Tem edifício que em 30 dias está pronto. 30 dias rompeu a primeira laje. E aí? Entendeu a dinâmica? Perceba a magnitude e
o quão é importante você dominar essa questão do controle. E ele é seu, hein? Tá dentro de casa. Não precisamos de ninguém de fora. Dentro de casa você resolve tudo. E aí cada vez mais você vai fazendo seus ajustes semanais. Exato. E aí... Rotina, toca o barco. Aí nós vamos na rotina. Toda semana a gente tem 7 dias, né? Exatamente. E aí daqui a pouco todo dia tem 7, todo dia tem 28. E a gente está sempre comparando. Daqui a pouco a gente tem tanta informação, com tantos dados... Cria histórico. Que a gente cria um histórico de bater o olho no resultado e já saber o que vai acontecer com 28. Aí entra, talvez, uma coisa que, né, que você precisa melhorar, e de conhecimento. Buscar alguém que possa te ajudar, ou alguma consultoria, ou algum profissional que você tenha que contratar, para te ajudar na compilação desses dados e na tratativa dos números. Sim. E a gente criar modelos de gestão que seja para facilitar a sua operação. Então a gente precisa ter um dashboard gerencial do qual a gente bate o olho e toma uma decisão. Nós não podemos ficar abrindo planilhas com 8.500 resultados e olhar um por um. Não tem como. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então a gente precisa ter algo simples e objetivo que você pode criar dentro de casa, que a gente tenha um dashboard que possa mostrar exatamente período por período, mês com mês, ano com ano, e a gente quer um histórico. É isso aqui que a gente finaliza. Está sugerindo. Está sugerindo. É a dica do dia. É a dica desse episódio. Então, então é isso, né? Faz todo sentido aí o próximo episódio a gente falar de indicadores ou KPIs. Então é isso, pessoal. É isso. Combinado, engenheiro? Muito bom estar com você aqui de novo. Eu já estava com saudade, mas terça-feira tem mais. É isso, Matheus? Com certeza. Obrigado, Valeu, Matheus. Vinícius. Valeu.